É De La Cruz ou Claudinho? Ou o Flamengo pode contratar os dois? Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E, no caso, esses dois jogadores são dois grandes jogadores que a gente entende que, se tiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Isso aí, galera. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flamengo Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro. E hoje nós vamos aqui fazer uma reação, né? Trazer esse trecho aqui de uma entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindl após aí a apresentação do Luiz Araújo, né? O reforço que chega no Flamengo. E aí foram feitas muitas perguntas, mais de meia hora aí de entrevista. Falaram sobre muitas questões. Nós vamos fazer aqui um corte, né? Trazer essas informações principais de mercado. Ontem nós fizemos uma live, né, em parceria com os nossos canais Cadu SRN e Ligados no Flamengo 1961, e falamos muito sobre essa questão do mercado aí nessa próxima janela do Flamengo, quem fica, quem sai, quem está em processo de renovação, quem está sendo sondado. Vamos aqui ao vídeo, né, eu espero que vocês gostem, já deixa aquela moral, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe nosso conteúdo. Vamos para o vídeo, depois a gente faz um comentário breve aqui, beleza? Valeu! Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube. O Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo. Eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado, vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto que a gente acha quanto vale cada jogador, passa em cima também do procedimento do fluxo financeiro, de como é que serão esses pagamentos e como é que os outros clubes irão aceitar esses pagamentos. Então, isso tudo entra no final das contas para que a gente possa ter um número final. Tem que ter paciência, tranquilidade, mas eu acho que a janela com Luiz Araújo, com Rossi, que já chegou, enfim, então os jogadores que estão vindo estão chegando, são jogadores que eu acho que a gente estava bastante tempo empenhado em trazer, e graças a Deus a gente que já estão aí. Marcos Braz, Spindl, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outra negociação estava em curso, mas de uns tempos para cá temos lendo menos coisas sobre ela, até por conta da situação do time do jogador, o De La Cruz, do River Plate. Um time avançou para as oitavas de final da Libertadores e, pelo menos no nosso entendimento do lado de cá, ficaria mais difícil essa contratação com o River se classificando. Queria saber de vocês, oficialmente, qual é a posição do Flamengo, se tem conversas ainda com o De La Cruz ou se, de fato, essa classificação do River colocou um ponto nessa tratativa. Obrigado. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. E
A gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar, e a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Respondendo à tua pergunta, se tiver algum entendimento que a gente possa conversar em cima desse número, o Flamengo interessa o jogador. Não podendo acontecer, o Flamengo segue numa paralela, segue no mercado para encontrar outras boas alternativas que a gente entenda que possa qualificar ainda mais o elenco. Braz, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, duas situações com ele, uma já de longa data em relação à renovação dele, vocês estão conversando, aí aparece uma situação de possível contato de Rússia, clube russo, interesse. Qual é o real cenário do Gabigol em relação à negociação dele? Se quiser também falar de outras renovações. Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação à renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos, a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação, um pouco mais na frente. Mas, para deixar bem claro, o Flamengo tem o interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele, tem absoluta consciência do tamanho dele, da importância que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter com calma, vai encontrar um bom número. Braz, queria que você falasse um pouquinho da situação do Lucas Veríssimo, como que está essa negociação, existe alguma coisa, o que você pode falar sobre isso? Olha, assim, o que a gente pode falar é belíssimo jogador, mas negociação no momento, não há negociação aberta com ele. Mas é um belo jogador. Outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. É um jogador que dispensa comentário, na hora certa a gente vai conversar com ele, é um jogador que nos interessa, é um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora, e a gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. E eu gostaria de saber em relação ao Vidal, muitos veículos hoje comentando sobre um possível interesse do Inter Miami no Vidal, time do Messi. Existe alguma coisa? Chegou alguma coisa para o Flamengo? Sabem de alguma coisa por parte dos empresários do jogador? Não chegou nada oficialmente, não chegou absolutamente nada. Nem oficialmente, nem extraoficial. Não tem nada. Eu queria saber sobre Matheus França e Vitor Hugo, que são 2 jogadores aí muito valorizados no mercado europeu, já chegaram a receber algumas sondagens de clubes de lá da Europa. Queria saber se o Departamento de Futebol já trabalha com a possibilidade de receber alguma proposta por eles. A gente não trabalha sobre hipótese, são 2 atletas que fazem parte do elenco profissional, que são importantes demais para o clube, que já são uma realidade, como qualquer atleta do Flamengo. Se chegar uma oferta, a gente sempre vai analisar, mas sob a ótica de 2 atletas que são joias da nossa base, do futebol mundial e que fazem parte do elenco profissional do Flamengo. Braz, Raíssa Simplício aqui da Gol, vou fazer uma para você e uma para o Bruno. Para você é o seguinte, De La Cruz ou Claudinho, ou o Flamengo pode contratar os 2?
Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E, no caso, esses 2 jogadores são 2 grandes jogadores que a gente entende que, se tiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de 2 jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinham interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem um interesse. Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. O Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, sobre essa situação. Para mim não tem absolutamente nada em relação a isso. São situações que mudam, está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói. Agora não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. Mas eu queria falar de renovações. O Everton Ribeiro, eu queria saber se vocês já iniciaram alguns contatos, né? O contrato dele encerrando em dezembro. Sobre o Everton e o Bruno, pedir desculpa aqui, vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. Eu entendo que o caso do Everton e o Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu outros anos aqui, que as renovações correram super bem no momento que o clube e os atletas entenderam que era o momento. Então, galera, isso aí foi um trecho que nós retiramos dessa entrevista dos 2, né? Créditos aqui da Flá TV, vou deixar aqui na descrição, tá? A gente fez esse resumo somente dessa parte de mercado da bola, quem está chegando, quem o Flamengo está negociando, quem pode vir, quem está sendo negociado para ficar, renovação, quem está saindo. Ele fez aí um aparato de vários jogadores que foi perguntados. Renovação de Gabigol, de Bruno Henrique, de Everton Ribeiro, passou pelos 3. Em resumo, a do Gabigol já iniciou essas tratativas, a gente até já tinha falado sobre isso em outro vídeo aqui no canal. É o que tem um contrato mais longo dentre os 3, né? Só no final do ano que vem. Mas também reforçou que Everton Ribeiro e Bruno Henrique têm interesse de renovar com os 2, são atletas importantes e que no momento certo eles vão sentar com os representantes do atleta, quando entenderem que é a melhor hora para fazer isso, para não atrapalhar nessas questões, e vão tocar aí essa renovação. Eu acho que o Flamengo vai seguir com a renovação desses 2, sim. Dentre aqueles que terminam o contrato no final desse ano, esses são 2 que devem seguir no Flamengo. Diferentemente de Rodrigo Caio e Vidal, que possivelmente vão sair já nessa próxima janela, nessa janela de agora. Tá? Falou um pouco sobre o assédio aí de Vitor Hugo e Matheus França, 2 jogadores que vieram da base recentemente, mas que já são uma realidade, tem se destacado. Vitor Hugo voltou a jogar muita bola, né? E Matheus França vem sempre sendo abordado aí, sondado por times europeus. Parece que o Chelsea agora vai vir com uma proposta bem grande para tentar levar o atleta. E eles desconversaram um pouco, disseram que não tem nada, que não trabalham com hipóteses. Quando chegarem vão tratar do assunto. Desconversou-se um interesse aí possível do Inter de Miami sobre Vidal, né? Descartaram que de momento, apesar de tudo que tem sido falado, não há nenhuma negociação em andamento pelo Lucas Veríssimo, zagueiro aí que tem o aval já do Sampaoli. O Sampaoli inclusive já identificou a necessidade de ter mais um zagueiro no elenco pelo lado direito, né, da zaga do Flamengo. Então ainda é algo que o Flamengo deve estar buscando nessa janela. Falou da possibilidade sim, do interesse real de contar com o Claudinho. E ainda deu aí a moral que talvez Claudinho e De La Cruz, né? Não descartou essa possibilidade de virem os 2 nessa janela. Foram bastante audaciosos com relação às contratações. Seria um excelente ganho para a equipe do Flamengo e a nivelar ainda mais a equipe pelo alto, né? Também falou aí rapidamente sobre o descarte do caso do Wendel, né? Que se falou aí durante umas 2 semanas atrás, que o Flamengo já tinha tudo acertado com ele. Marcos Braz foi sucinto, cortou logo no início da pergunta, dizendo que o Flamengo não tem interesse, que não vai ligar para ele. Agora, senhores, a gente já viu esse tipo de filme em outra situação, né? Será que ele não está escondendo o jogo? Será que essa negociação já não está tão avançada que ele não quer comentar a respeito para não azedar, para não estragar, para não crescer o olho aí na negociação? Saiu hoje uma informação, inclusive, de que teve uma reunião às escondidas de Marcos Braz para tratar de uma contratação. Será que seria do Claudinho? Será que seria do De La Cruz? Será que seria do Wendel, que está sendo talvez aí escondido, desconversado? Não sei, vamos aguardar isso. O certo foi que ele falou de vários nomes,
passou aí por todos esses personagens, por todas essas contratações, De La Cruz inclusive, né? Jogou essa pressão aí para o River Plate, né? A respeito dos jogadores, em outras palavras, a respeito da liberação de jogador, né? Em outras palavras, já está tudo acertado com o atleta e com os representantes dele. Então agora ele diz que a bola está com o River Plate, que está sentando em cima do que seria a multa contratual, um valor esse que o Flamengo não está disposto a pagar. Voltando um pouco em relação ao Lucas Veríssimo, a questão é que o Benfica aceita emprestar o jogador, mas queria fazer com obrigação de compra. E o Flamengo não quer neste modelo, porque tem o risco, né? O jogador veio de uma lesão muito séria, que inclusive o tirou da Copa. O Flamengo não quer arriscar ter essa obrigação e sim a opção de compra. Ele vem, se adapta, vamos ver se ele vai conseguir jogar uma temporada inteira. Se não tiver nenhum tipo de problema grave, o Flamengo pode até fazer a opção por comprá-lo. Falou das chegadas aí, né? Foi a apresentação do Luiz Araújo, Rossi já está aqui também, e também o volante Alan, que veio do Atlético Mineiro, né? Hoje todos foram aí liberados, parece já inscritos no BID, né? Já estão regularizados, já são jogadores oficialmente do Flamengo. Mas acredito que para o jogo aí de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, no máximo o Luiz Araújo seria relacionado, mas acho que nenhum dos três tem condições reais de iniciar a partida, de já sair jogando, ou, né, condições físicas de aguentar uma partida inteira. Vamos acompanhar os próximos dias. Eu tenho certeza que esses dois últimos, Rossi e Alan, não jogarão nessa quarta-feira. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Peço mais uma vez a moral. Deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Valeu!